Eu quero compartilhar com vocês o que está escrito aqui em Lucas. Lucas capítulo 15, no versículo 25. Lucas capítulo 15, versículo 25. Olha só. Ora, o seu filho mais velho estava no campo e, vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou e o teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, e nem um momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Então, veja que aqui, na parábola do filho pródigo, que muitas pessoas conhecem, mostra um detalhe muito importante: o irmão do filho pródigo, que representa aquela pessoa que está dentro da igreja, dentro da sua igreja, dentro da sua congregação, e ele faz tudo certinho. Ele serve aparentemente tudo certo. Mas, na verdade, o seu coração gostaria de estar com seus amigos e não ali. Porque na hora que ele tem que mostrar misericórdia, na hora que ele tem que mostrar perdão e alegria porque o seu irmão retornou, ele então critica, julga e até mesmo condena. E ele se justifica e manifesta o que está dentro dele. Que na verdade ele estava servindo ali como por obrigação. Nós temos visto muitos que confessam que são cristãos, confessam que estão servindo a Deus, mas na verdade não se alegram quando o irmão se levanta, quando o irmão retorna, quando o irmão que estava perdido se levanta. Para eles, tanto faz, como tanto fez. E aí vem a pergunta: eles estão servindo ao Senhor Jesus de fato e de verdade? Ou estão servindo a pessoas, a posição, a alguma condição? Porque é muito fácil pregarmos sobre o amor do Senhor Jesus. Não é difícil. Não é difícil você pregar a respeito da misericórdia de Deus e ser misericordioso. Porque falar sobre a misericórdia é fácil. Mas quando precisa ser misericordioso, que são elas. E muitos estão dentro de uma igreja e de uma instituição ou de uma congregação, ou até mesmo dentro da obra de Deus, mas quando eles sabem que uma pessoa voltou,
regressou, está se levantando. Elas querem só apontar o que a pessoa fez. Elas querem sempre trazer o passado do irmão, do filho pródigo. Elas não sabem olhar a vida da pessoa daquele momento que ela voltou, que ela está arrependida, para frente. E elas não se alegram com a festa, entre aspas, com a alegria do retorno daquela pessoa. Então, que servos são esses? Que servos são esses? Estão servindo a Deus, ao Senhor Jesus? Ou estão servindo a um lugar, a uma instituição, a homens, ao seu nome, à sua posição? E eles sempre querem se apresentar como irmão. Veja que ele se irritou. Em vez de ele se alegrar, ele se irritou. Ele não achou que aquele seu irmão merecia uma oportunidade. Qual teria que ser a reação do irmão? Do irmão do filho pródigo? Qual é a reação que você acha que ele tinha que ter tido naquele momento? Escreve aqui nos comentários. Qual é a reação que você acha que ele deveria ter tido? Qual a reação? A reação que ele teve? Você acha que essa é a reação de um verdadeiro servo de Deus? Escreve aí nos comentários. Ou você acha que ele tinha que ter reagido dessa forma? Aqui ele demonstrou ser misericordioso? Ter compaixão? Você veja que ele logo quis apontar o passado. Mas vindo teu filho que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhes um novilho cevado. Você vê que ele quis logo apontar o dedo para o passado. Você vê que a pessoa que não é misericordiosa, que não tem o cristianismo dentro dela, ela quer sempre levantar o passado do filho pródigo. Ela quer sempre levantar o passado, ela quer sempre acusar, condenar. Observe isso. Observe como que é o olhar do filho pródigo, do irmão do filho pródigo. É o olhar de condenação. É o olhar de quem condena. Não é o olhar de compaixão. Não é o olhar de amor. Não é o olhar de esquecer o que passou. Mas ele quer sempre tocar, lembrar, acusar. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele está dentro da casa, mas ele já está mais fora do que o filho que estava perdido. Ele está dentro da casa, entre aspas. Mas ele já está mais fora do que dentro. Você vê que ele disse: eu nunca me dei um cabrito para me matar e comer com meus irmãos, com meus amigos. Então ele queria estar com os amigos. Ele não queria estar ali na fazenda do pai servindo. E assim tem muitas pessoas que estão dentro da igreja servindo, de uma igreja, mas elas estão mais por obrigação. Porque quando elas sabem que uma pessoa está afastada, elas não lutam para buscar. Elas não lutam para resgatar. E quando elas veem que uma pessoa voltou, elas ficam pelos cantos falando com outras pessoas. Ah, você viu a fulano, o que ela fez? Ah, disse que ela fez isso, ela fez aquilo. Ah, disse que ele fez isso. Ah, mas ele fez aquilo, ele falou isso. Nós temos que ter o olhar, a misericórdia do Pai. Veja que o Pai não questionou nada. O Pai foi lá e deu uma festa. O Pai deu uma festa. Então, alegre-se com aqueles que estão afastados,
e voltam. Alegre-se com aqueles que estavam perdidos e foram achados. Deus não te chamou para condenar. Deus não te chamou para julgar. Deus te chamou para perdoar e esquecer. Ah, mas a pessoa tem que colher. Aí é com Deus, não é contigo, não é comigo. É com Deus. É inevitável que tudo que se planta se colhe. É inevitável. Mas aí não é comigo, não é contigo. E a forma que a pessoa vai colher, tão pouco. E quanto tempo ela vai colher, tão pouco. E se você está afastado, e de repente está acompanhando esse vídeo, não espere o ano que vem para você voltar. Não espere o ano que vem, não. Volte agora. E não se preocupe com os olhares condenativos dos irmãos. Não se preocupe, não. Não se preocupe o que vão falar. Ah, mas eu não vou ser visto dessa forma. Não se preocupa com essas coisas, não. Você vai voltar, não é para o Senhor Jesus? Você não vai voltar para Deus? Você não vai voltar para o Senhor Jesus? Então não se preocupa com essas coisas, não. O que vão falar ou deixam de falar, aqueles olhares condenativos. Não. A misericórdia e a justiça se beijam. Agora há pouco eu estava gravando um Reels aqui para o Instagram. A misericórdia e a justiça se beijaram, elas estão sempre juntas. Aonde há justiça tem que ter misericórdia, aonde tem misericórdia tem justiça. Assim foi o Deus Pai com seu Filho amado, assim é Deus Pai e o Senhor Jesus com a gente. Deixa que a justiça Deus faz, mas a justiça não cabe a nós. E não existe um tempo predeterminado. Não existe um tempo, não. Não existe isso. Eu nunca vi isso na Bíblia, não. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele logo pediu para avisar. Avisa os discípulos que eu ressuscitei e a Pedro. Avisa Pedro que eu ressuscitei. O Senhor Jesus fez questão de citar o nome de Pedro. E quando o Senhor Jesus encontrou a Pedro, ele não jogou na cara de Pedro: poxa, Pedro, você me negou para a empregada doméstica. Não, ele não falou nada, ele só perguntou assim: Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Perguntou 3 vezes. Apacenta minhas ovelhas. E aí entregou a igreja para Pedro, aquele que havia negado Jesus. Esqueça isso, não. Aquele que havia negado Jesus. Ele não era o mais certinho, não. Ao contrário. A igreja foi entregada nas mãos daquele que havia negado Jesus. Então, Deus não vê como a gente vê. Deus não vê como o homem vê. Deus vê de forma diferente. Então, não haja como o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, que disse assim: eis que eu te sirvo há tantos anos. Estou aqui na igreja há tantos anos, eu estou aqui há tanto tempo. E em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Quer dizer, é a pessoa moralista, né? Eu nunca transgredi aos meus olhos, eu sou aquela pessoa certinha. A minha imagem é imaculada. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Ele não pediu cabrito para sacrificar, para oferecer de oferta. Então, amiga e amigo que nos acompanha nas redes sociais, não seja como o irmão
do filho pródigo. E se você está como filho pródigo, volte. Volte. Eu digo uma coisa, volte. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão afastadas. Volte. E não olhe para ninguém. Absolutamente ninguém. Só volte. Tá bom? Só volte. E não condene. E tampouco condene o irmão do filho pródigo. Não condene também não. Nós não fomos chamados para condenar. Nós fomos chamados para salvar. E salvar toda e qualquer pessoa. Tenha isso em mente. E espero ter ajudado. Um abraço.